No direito eleitoral existe uma peculiaridade muito grande, que o legislador, quem faz a lei, ele é o direto destinatário dela, isto é, ele faz a lei para ele mesmo. E até por uma questão de condição humana, as pessoas tendem a fazerem a legislação para se favorecerem. Antigamente, a resolução do TSE 22.610 dispunha que o sujeito, em caso de criação ou fusão de partidos, poderia migrar de sigla. Hoje, não, a reforma política, com a atual redação, não permite mais essa mudança para agremiações novas. E evidentemente que a rede de sustentabilidade, por ser um partido novo, vai acabar por sair prejudicada. Uma vez que os agentes políticos detentores de mandatos mudarem para esta sigla, podem eventualmente virem a perder o mandato. O domicílio continua sendo de 1 ano, não teve absolutamente nenhuma alteração nesse sentido. Isto é, o sujeito precisa estar inscrito na sessão que ele pretende ser candidato, na circunscrição que ele pretende ser candidato, 1 ano antes. Só que, para sair candidato, ele precisa também estar filiado a uma agremiação partidária 6 meses antes da eleição, que neste caso é da data 2 de abril. Portanto, quem quer ser candidato e não transferiu ainda para o município no qual quer ser candidato, já perdeu o prazo. Com certeza. Como é que está a questão da propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral teve alguma redução no tempo de campanha, em vários aspectos. E eu enxergo isso, primeiro, com uma certa preocupação, Antero. Por quê? Queira ou não queira, todo sistema existem ônus e bônus, isto é, tem coisas positivas e coisas negativas. Não existe sistema perfeito dentro do cenário político em absolutamente nenhuma localidade. Mas essa redução foi feita sob o argumento de redução do tempo ou redução do custo de campanha. Ocorre que, antigamente, os partidos faziam as propagandas baseadas em projetos ideológicos, isto é, caso vai ser eleito, vai executar um programa de governo assim, assim, assim. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as propagandas têm sido personalíssimas, com as características pessoais de cada um dos candidatos. E com a redução do tempo de campanha, que é o que foi implementado também pela reforma política, quem vai ficar em evidência são as celebridades e os coronéis. Antigamente terminava a convenção, podia imediatamente fazer campanha política. Depois começava o horário eleitoral. Eu quero saber como é que ficou isso. Existe uma diferença que é o seguinte: para o sujeito ser candidato, ele tem que ser primeiro aprovado em convenção. Existe uma diferença entre fazer propaganda na convenção, para ele ser eleito a candidato, escolhido pela agremiação, e outra coisa é ele fazer propaganda aberta ao público visando angariar votos para o pleito. A divulgação para o público com pedido de voto só é permitida após a data de registro de candidatura, ou seja, 15 de agosto. Então só a partir de 15 de agosto que vai poder ter carro na rua, santinho. Perfeito. E isso ajuda, evidentemente, quem está no poder. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos falando sobre as eleições municipais. Continue na capital. Voltamos já. Antigamente a eleição era feita, horário eleitoral gratuito era 45 dias, esse tempo foi reduzido para 35. Hoje as propagandas são feitas em blocos, que antigamente eram 100 minutos diários no rádio e na TV, em 2 blocos de 50 minutos cada, dividido entre candidatos a prefeitos e vereador. Esse tempo de 100 minutos diários, ele foi reduzido para 20 no rádio e na TV, em 2 blocos de 10 minutos, apenas para os candidatos a prefeito. Agora também tem a questão da propaganda da inserção. Pois é, então vamos primeiro na inserção. Como que era antigamente? Antigamente era 30 minutos diários, de 15, 30, 60, hoje passou a ser 70 minutos diários. Só que houve uma divisão, agora 60% para prefeitos e 40% para os vereadores. Antigamente era segunda, quarta e sexta. Hoje vai ficar de segunda a sábado, mas com tempo reduzido. Então são aqueles 20 minutos diários. Então isso. Vai ser todo dia programa. Correto. Correto. E isso não barateia custo, isso aumenta custo. Pois é. Só quem não conhece de comunicação para entender. Porque uma coisa é você fazer um programa para ir ao ar na segunda-feira. Aí você tem toda terça-feira, toda quarta-feira para fazer o programa que vai ao ar na quarta. Outra coisa é você ter que fazer o programa para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado. Aumentou o serviço, quer dizer,
Então vai ter que pagar mais caro para as produtoras. Esse argumento de redução do custo de campanha, eu olho ele com uma certa temeridade. E aí eu queria citar aqui que dizem que o mal da ditadura é a arbitrariedade, da aristocracia é a oligarquia, e da democracia é a demagogia. Isto é, às vezes o sujeito, para tentar atingir um objetivo da agremiação ou do projeto político dele, vem com um argumento que de repente não condiz com a realidade. Estamos poupados daqueles programas de vereadores, né? Quer dizer, nós vamos ter programas só de prefeitos. Não, na verdade vai ter propaganda em bloco, antigamente tinha propaganda em bloco para vereador, que era as terças, quintas e sábados, agora não mais há. Vai ter propaganda de inserção para os vereadores, que vão ser 28 minutos diários. Pois é, são 28 minutos aleatórios distribuídos entre todos os vereadores. Correto. Entendeu? Então os vereadores não vão ter mais aqueles programas chatíssimos de 5 minutos um partido, 3 minutos outro, que eram engraçadíssimos, né? Mas e vão ter agora inserções. Exato. 90% vai ser dividido proporcionalmente ao número de candidatos com representatividade na Câmara. Entendeu? De acordo com o tamanho da bancada federal de cada partido. Perfeito. Isso, queira ou não queira, dá mais musculatura ainda para os partidos grandes. Isso significa que nós vamos ter que aturar bastante o PT, o PMDB, que são os partidos majoritários na Câmara dos Deputados. Isso aí enfraquece, aí sim enfraquece o partido da Marina. Com porque certeza. não vai ter, aliás, não é que não vai ter um espaço minúsculo para poder levar a pregação da rede. Com certeza, né? Aquela questão que eu havia dito no começo da nossa conversa, de que o direito eleitoral, ele é destinado diretamente para quem faz a lei. E, de repente, pode ser que no momento de fazer a redação da lei, intencionalmente ou não, já se pensou num contexto de futuras eleições. E queira ou não queira, da forma com que está sendo, com que foi redigida, vai favorecer os grandes partidos e quem já está no poder. Doutor Lenine Povas, obrigado pelos seus esclarecimentos. Rádio, infelizmente, é tempo e nosso tempo acabou. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muita satisfação em estar aqui no programa hoje.